Número 15. Os últimos verdadeiros nômades da Terra. A Mongólia é frequentemente descrita como um dos últimos lugares na Terra onde o antigo estilo de vida nômade ainda está vivo e prosperando. Em um mundo que se modernizou rapidamente, onde as cidades crescem cada vez mais e a tecnologia domina a vida diária, a Mongólia continua sendo uma terra onde tradições com milhares de anos ainda moldam a forma como as pessoas vivem, viajam e sobrevivem. Vastas pradarias abertas se estendem infinitamente pelo horizonte, com quase nenhuma cerca, estrada ou fronteira para interromper a paisagem natural. Esse imenso território, conhecido como estepe, tem sido lar de pastores nômades por séculos. Para muitas famílias mongóis, a vida ainda gira em torno do movimento. Em vez de viver permanentemente em um único lugar, elas seguem o ritmo da natureza e as necessidades de seus animais. A criação de gado como cavalos, ovelhas, cabras, camelôs e iaques continua sendo a base da vida rural. Quando as estações mudam e a grama se torna escassa em uma área, as famílias empacotam suas casas inteiras e se mudam para um novo local onde seus animais podem pastar livremente. Suas casas são tendas portáteis tradicionais, chamadas gers, muitas vezes conhecidas no Ocidente como yurts. Essas estruturas circulares são engenhosamente projetadas para a vida nômade. Um ger pode ser desmontado em questão de horas, carregado em uma carroça ou caminhão e montado novamente em um novo local no mesmo dia. Apesar de sua aparência simples, os gers são surpreendentemente confortáveis. Camadas espessas de isolamento de feltro mantêm o interior quente durante os invernos brutais da Mongólia, quando as temperaturas podem cair abaixo de menos 40 graus Celsius. Dentro do ger, a vida segue uma ordem cultural profundamente respeitada. Cada objeto e cada área tem seu propósito e significado simbólico. O lado norte geralmente é reservado para convidados de honra, enquanto os membros da família se sentam em posições específicas de acordo com a tradição. No centro do ger fica o fogão, o coração da casa, onde o calor e a comida são compartilhados durante as longas noites na estepe. A hospitalidade é um dos valores mais importantes na cultura mongol. Como os nômades vivem em regiões remotas e isoladas, os viajantes historicamente dependeram da gentileza de estranhos para sobreviver ao ambiente severo. Mesmo hoje, é comum que um visitante cavalgando pela estepe pare em um ger e seja recebido dentro sem hesitação. Aos convidados são oferecidos comida, chá e abrigo, muitas vezes sem qualquer expectativa de pagamento. Uma oferta típica para visitantes é o airag, um leite de égua fermentado tradicional, que tem sido consumido por mongóis nômades há séculos. Seu sabor levemente azedo e seu leve teor alcoólico fazem dele um símbolo de amizade e hospitalidade. Junto com o airag, os convidados também podem receber queijo seco, carne cozida ou chá com leite conhecido como sultei tsai. O estilo de vida nômade não é fácil. A Mongólia experimenta alguns dos climas mais extremos do mundo. Os invernos podem ser brutalmente frios, enquanto verões são curtos e intensos. Os nômades devem monitorar constantemente seus animais, protegê-los de lobos e movê-los para novos pastos. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, muitos mongóis mantêm orgulhosamente esse modo de vida porque ele os conecta aos seus ancestrais e à própria terra. Os cavalos também desempenham um papel central nessa cultura nômade. A Mongólia tem mais cavalos do que pessoas, e as crianças aprendem a montar quase assim que conseguem andar. Jovens cavaleiros podem frequentemente ser vistos galopando pela estepe, guiando rebanhos por enormes distâncias com habilidade e confiança impressionantes. Talvez o que torna a Mongólia verdadeiramente única seja o senso de liberdade que define a vida na estepe. Sem cercas, com quase nenhuma densidade populacional, a terra parece ilimitada. As famílias vivem distantes umas das outras, mas continuam conectadas por tradições, encontros sazonais e festivais como a famosa celebração de Naadon, onde luta livre, tiro com arco e corridas de cavalos mostram o espírito da herança nômade da Mongólia. De muitas maneiras, a Mongólia representa uma janela viva para o passado da humanidade. Muito antes de existirem cidades modernas, as pessoas sobreviviam movendo-se com a natureza em vez de tentar controlá-la. Na Mongólia, essa antiga relação entre humanos, animais e a terra ainda sobrevive, tornando-a um dos últimos verdadeiros redutos da vida nômade no mundo moderno. Número 10. Hospitalidade. A Mongólia é um país onde a hospitalidade não é apenas uma tradição, é um modo de vida. Pelas intermináveis pradarias da estepe mongol,
onde as cidades estão separadas por centenas de quilômetros e o clima pode se tornar severo em questão de minutos. Acolher estranhos tem sido uma prática de sobrevivência por séculos. Nesta vasta terra de cultura nômade, recusar abrigo a um viajante é algo quase inimaginável. Em vez disso, os visitantes são frequentemente recebidos com calor humano, comida e um lugar para descansar. Na Mongólia rural, a maioria das famílias vive em tendas redondas tradicionais chamadas gers. Essas casas portáteis, construídas para resistir a ventos poderosos e invernos congelantes, são o coração da vida nômade. Quando um viajante se aproxima de um ger, o costume é simples, mas significativo. Você bate suavemente no batente da porta e espera ser convidado a entrar. Uma vez recebido, você imediatamente se torna um convidado da família. Dentro do ger, a atmosfera é quente e surpreendentemente aconchegante. Um fogão a lenha fica no centro, fornecendo calor durante as noites brutalmente frias da Mongólia. Os convidados geralmente recebem um assento em frente à entrada, considerado um lugar de honra. Mesmo que a família tenha muito pouco, ela compartilhará o que tem sem hesitação. A primeira coisa que provavelmente lhe será oferecida é uma tigela de airag, leite de égua fermentado, uma bebida tradicional mongol que tem sido consumida há mais de 1000 anos. Seu sabor levemente azedo pode surpreender muitos visitantes estrangeiros, mas recusá-lo seria considerado indelicado. Junto com o airag, os convidados também podem receber chá com leite salgado conhecido como su tei tsai, coalhada de queijo seco ou pedaço de carne de carneiro cozida. O que torna a hospitalidade mongol tão notável é que ela é oferecida não apenas a amigos e parentes, mas também a completos estranhos. Viajantes atravessando a estepe, seja a cavalo, de carro ou até mesmo a pé, muitas vezes dependem dessa regra não escrita de gentileza. Se alguém chega a um ger tarde da noite, a família anfitriã quase sempre oferecerá um lugar para dormir durante a noite. Tradicionalmente, o arranjo para dormir dentro do ger é um espaço compartilhado. Membros da família e convidados dormem ao redor das paredes circulares, em camas simples ou cobertores grossos colocados no chão. Não é incomum que viajantes se encontrem compartilhando histórias, chá e risadas com pessoas que conheceram apenas algumas horas antes. Para muitos visitantes, essa experiência se torna uma das partes mais inesquecíveis de viajar pela Mongólia. A simplicidade da vida nômade, combinada com a generosidade das pessoas, cria um poderoso senso de conexão. Em um mundo que muitas vezes parece apressado e distante, a hospitalidade mongol lembra aos viajantes que a bondade para com estranhos ainda pode ser uma parte fundamental da vida cotidiana. Mesmo na capital moderna de Ulaanbaatar, ecos dessa tradição permanecem fortes. Embora a vida urbana tenha mudado muitos aspectos da sociedade mongol, o valor cultural profundamente enraizado de receber convidados continua moldando a forma como as pessoas tratam os estrangeiros. Por séculos, a sobrevivência na dura estepe dependeu da cooperação e da confiança entre viajantes e famílias nômades. Hoje, essa antiga tradição ainda vive. Na Mongólia, um estranho à porta não é visto como um fardo, mas como um convidado que deve ser recebido, alimentado e aquecido durante a noite. Número 5. Encontre o cavalo, ganhe a noiva. Pelas vastas varridas pelo vento pradarias da Mongólia, as tradições de casamento há muito tempo estão ligadas ao estilo de vida nômade. A vida na estepe é moldada por cavalos, pastoreio e sobrevivência em um dos climas mais severos da Terra. Durante séculos, os cavalos não foram apenas um símbolo de liberdade e poder aqui, mas também uma parte fundamental dos costumes de cortejo e casamento. Em algumas comunidades tradicionais, existia um costume fascinante que os moradores descrevem brincando como encontre o cavalo, ganha a noiva. Para entender essa tradição em comum, primeiro é preciso compreender o profundo vínculo entre os mongóis e seus cavalos. Na Mongólia, os cavalos são mais do que animais. Eles são companheiros, transporte, riqueza e orgulho. O país é famoso por ter mais cavalos do que pessoas, e as crianças mongóis aprendem a montar quase assim que conseguem andar. A cultura do cavalo é tão profundamente enraizada que também aparece em festivais, competições e até em tradições românticas. Historicamente, quando um jovem queria se casar com uma mulher de outra família nômade, provar sua força, resistência e habilidade na montaria era extremamente importante. Uma forma simbólica de demonstrar essas qualidades era através de um teste relacionado a cavalos, ao mesmo tempo divertido e desafiador.
ligada à família da noiva. Segundo histórias locais transmitidas de geração em geração, quando um pretendente chegava ao acampamento da noiva, a família ou os parentes dela podiam esconder ou soltar um cavalo pertencente à noiva. O jovem então era desafiado a encontrar o cavalo em algum lugar pela vasta estepe aberta. Isso não era simplesmente um jogo. A paisagem da estepe se estende infinitamente em todas as direções, com colinas onduladas, grama alta e às vezes ventos fortes ou clima frio. Encontrar o cavalo exigia paciência, observação aguçada e grande habilidade na montaria. O futuro noivo podia ter que cavalgar longas distâncias, procurar entre rebanhos, seguir pistas sutis deixadas pela terra. Apenas alguém verdadeiramente habilidoso com cavalos poderia ter sucesso. Se ele conseguisse encontrar e devolver o cavalo, isso simbolizava várias qualidades importantes. Primeiro, mostrava que ele tinha força e resistência necessárias para a vida nômade. Segundo, provava que ele respeitava os animais que eram centrais para a cultura mongol. E, por fim, demonstrava determinação, uma característica essencial para qualquer pessoa que esperasse cuidar de uma família no ambiente desafiador da estepe. Em muitos casos, o desafio também era uma forma divertida de os parentes da noiva testarem o jovem enquanto criavam uma história memorável que seria contada por anos. Comunidades nômades frequentemente viviam longe de cidades e vilas, então celebrações, competições e tradições como essas adicionavam emoção e humor aos encontros sociais. Claro, nem todos os casamentos seguiam exatamente essa tradição, e muitas variações existiam dependendo da região e dos costumes familiares. Mas testes relacionados a cavalos, corridas ou desafio simbólico eram bastante comuns na cultura nômade mongol. Mesmo hoje, ecos dessas tradições ainda podem ser vistos durante a celebração nacional mais famosa da Mongólia, o Festival Naadon. Durante esse festival, cavaleiros de todo o país competem em corridas de cavalos de longa distância pela estepe. Essas corridas destacam as mesmas habilidades que antes eram admiradas em jovens pretendentes: coragem, resistência e domínio da montaria. Outro aspecto fascinante do cortejo mongol é o forte envolvimento da família e da comunidade. O casamento tradicionalmente sempre foi mais do que apenas a união entre duas pessoas. Ele também representa a cooperação entre famílias que compartilham valores e modos de vida semelhantes. Como as famílias nômades dependem umas das outras para apoio em um ambiente tão exigente, escolher um parceiro capaz e responsável sempre foi extremamente importante. Nas paisagens infinitas da Mongólia, onde o horizonte parece se estender para sempre, tradições como o encontro-cavalo, ganha-noiva refletem algo mais profundo do que apenas um desafio romântico. Elas revelam o quanto amor, família, animais e sobrevivência estão interligados na cultura nômade. Para estrangeiros, a ideia pode soar incomum ou até surpreendente. Mas para muitas comunidades mongóis, isso simplesmente representa um reflexo divertido da vida na estepe, um mundo onde os cavalos correm livremente, as famílias se reúnem dentro de tendas de feltro aquecidas chamadas gers e cada cavaleiro deve provar que realmente pertence à cela. E em uma terra onde o vínculo entre o humano e o cavalo moldou a história por milhares de anos, às vezes conquistar uma noiva significava primeiro encontrar o cavalo que carregava seu espírito pelas grandes planícies mongóis. Número 1. A capital mais fria do mundo. Quando as pessoas imaginam a Mongólia, elas frequentemente pensam em intermináveis pradarias, cavaleiros nômades e vastos horizontes vazios. Mas escondida dentro dessa paisagem áspera existe uma cidade que possui um dos recordes mais extremos da Terra. Bem-vindo a Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, amplamente conhecida como a capital mais fria do mundo. Localizada profundamente no coração da Ásia Central, longe dos oceanos que normalmente suavizam os climas de inverno, Ulaanbaatar está situado a uma altitude de cerca de 1.350 metros acima do nível do mar. Cercada por montanhas e pela vasta estepe aberta, a cidade se torna uma enorme armadilha de frio durante o inverno. Os ventos congelantes da Sibéria varrem as planícies, empurrando as temperaturas para níveis que a maior parte do mundo raramente experimenta. Durante o longo inverno mongol, as temperaturas em Ulaanbaatar regularmente caem abaixo de menos 30 graus Celsius. Nas noites mais frias, podem até despencar para menos 40 graus. Nessas temperaturas, o próprio ar parece cortante contra a pele.
Respirar pelo nariz pode congelar a umidade quase instantaneamente, e sair sem roupas adequadas pode se tornar perigoso em poucos minutos. O inverno aqui não é uma estação curta. Ele domina o calendário. De novembro até março, a cidade permanece presa em um congelamento profundo. Os rios se transformam em gelo espesso, o solo fica duro como pedra e toda a cidade é coberta por camadas de neve e geada. Mesmo assim, apesar dessas condições brutais, mais de 1,6 milhão de pessoas chamam Ulaanbaatar de lar. A vida não para por causa do frio. Na verdade, o povo da Mongólia se adaptou a essas temperaturas extremas de maneiras fascinantes. Uma das visões mais icônicas ao redor da capital é o tradicional ger mongol, frequentemente chamado de yurt. Essas casas portáteis circulares têm sido usadas por famílias nômades por séculos. Ainda hoje, enormes distritos de ger cercam a cidade, onde milhares de famílias vivem como seus ancestrais viveram. Dentro de cada ger há um fogão central a carvão ou a lenha que fornece calor durante as noites congelantes de inverno. O design do ger é surpreendentemente eficaz contra o clima severo da Mongólia. Camadas espessas de feltro cobrem a estrutura, mantendo o calor dentro enquanto bloqueiam os ventos gelados do lado de fora. Mesmo quando as temperaturas externas caem para menos 35 graus, o interior de um ger pode permanecer confortavelmente quente. Mas o frio também moldou a vida diária na própria cidade. Os carros muitas vezes precisam permanecer ligados ou ser guardados em garagens aquecidas, porque os motores podem congelar completamente durante a noite. As escolas às vezes fecham quando as temperaturas caem demais para que as crianças caminhem com segurança ao ar livre. E os moradores se vestem com camadas pesadas de pele, lã e casacos grossos projetados para suportar o clima extremo. O famoso Dael Mongol, um casaco longo tradicional usado por homens e mulheres, não é apenas roupa cultural. É uma armadura prática de inverno. Feito de tecidos grossos e frequentemente forrado com pele de animal, o Dael ajuda a proteger as pessoas dos ventos cortantes que atravessam a cidade. Outra visão fascinante em Ulaanbaatar durante o inverno é o vapor subindo dos bueiros, das chaminés por todo o horizonte da cidade. Nas manhãs extremamente frias, o contraste entre o ar quente e as temperaturas congelantes cria nuvens dramáticas de vapor flutuando sobre as ruas. Mesmo o transporte público funciona nessas condições. Os ônibus continuam circulando, os mercados permanecem abertos e vendedores de rua ainda servem comida quente e chá para as pessoas que passam rapidamente pelas ruas geladas. Apesar do frio, Ulaanbaatar é uma cidade vibrante cheia de cultura, história e resistência. É o centro político, econômico e cultural da Mongólia. Museus, mosteiros budistas, arranha-céus modernos e edifícios da era soviética ficam lado a lado, refletindo a complexa história do país. Mas talvez a parte mais notável da vida aqui seja o espírito das pessoas. Os mongóis são conhecidos por sua resistência e hospitalidade. Viver em um clima tão severo moldou uma cultura onde ajudar os outros e acolher estranhos sempre foi importante para a sobrevivência. Para viajantes que se atrevem a visitar durante o inverno, a experiência pode ser inesquecível. A cidade se transforma em uma paisagem congelada, diferente de qualquer outro lugar da Terra. Cristais de gelo brilham no ar. O céu muitas vezes se torna de um azul profundo de inverno e as montanhas ao redor ficam cobertas de neve. É um lugar onde a natureza constantemente lembra as pessoas de seu poder. Ainda assim, ao mesmo tempo, revela a incrível capacidade dos seres humanos de se adaptar, sobreviver e até prosperar nos ambientes mais extremos. Ulaanbaatar pode ser a capital mais fria do planeta, mas também é uma das portas de entrada mais fascinantes para a cultura, a história e o modo de vida únicos da Mongólia. E se eu te dissesse que existe um país onde estranhos podem bater à sua porta no meio do nada e serem recebidos como família? Uma terra onde as pessoas ainda vivem como verdadeiros nômades, cavalgando por intermináveis pradarias com mais cavalos do que humanos, e onde as temperaturas de inverno podem cair para impressionantes menos 40 graus. Bem-vindo à Mongólia, um dos últimos lugares da Terra onde tradições antigas, paisagens selvagens, costumes inacreditáveis ainda existem. Neste vídeo, você descobrirá os últimos verdadeiros nômades da estepe, uma cultura onde a hospitalidade aos estranhos é sagrada, uma tradição estranha onde encontrar um cavalo poderia ajudá-lo a ganhar uma noiva, e a capital mais fria de todo o planeta. Acredite em mim, a Mongólia é diferente de qualquer lugar que você já viu.
E algumas de suas tradições podem realmente surpreender você.